Você já se perguntou sobre quem escreveu a Bíblia? E como ela chegou até nós? Assista este vídeo até o final e descubra fatos super interessantes sobre o livro mais fascinante da história. A Bíblia é um dos livros mais lidos e influentes da história da humanidade. Mas você já parou para pensar quem a escreveu? Como ela foi formada? E como esse conjunto de textos antigos chegou até nós? A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro, mas o nome engana. A Bíblia não é um único livro, e sim uma coletânea de escritos que atravessam mais de 1000 anos de história. Escrita por cerca de 40 autores diferentes, entre reis, profetas, pastores, médicos e pescadores, ela reúne poesias, narrativas, leis, cartas, profecias e reflexões espirituais. Esses autores viveram em contextos históricos, geográficos e culturais muito diferentes. Moisés, por exemplo, é tradicionalmente apontado como autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Já os Salmos são atribuídos em grande parte ao rei Davi. Os evangelhos foram escritos por discípulos de Jesus ou pessoas próximas a eles, como Mateus, João, Marcos e Lucas. O mais curioso é que, apesar dessa diversidade, existe uma unidade surpreendente na mensagem bíblica. Ela fala da relação entre Deus e a humanidade, do início ao fim, com foco especial em um personagem central, Jesus Cristo. Mas nem todos os livros foram escritos de uma vez ou colocados imediatamente em uma Bíblia. O processo de formação desse conjunto foi lento e cuidadoso, e é sobre isso que vamos falar a seguir. A formação da Bíblia como a conhecemos hoje foi um processo longo, que envolveu séculos de transmissão, cópia, seleção e reconhecimento de escritos considerados sagrados. A primeira parte da Bíblia, chamada de Antigo Testamento pelos cristãos, ou Tanakh pelos judeus, começou a ser escrita por volta de 1400 a.C., com os livros atribuídos a Moisés. Ao longo dos séculos, foram sendo acrescentados outros textos, históricos, poéticos, proféticos e legais. Esses textos foram inicialmente transmitidos oralmente e depois copiados manualmente, com extremo cuidado pelos escribas. Os judeus, por exemplo, tinham regras rigorosas para a cópia dos rolos sagrados, qualquer erro podia invalidar o manuscrito inteiro. Já o Novo Testamento foi escrito no primeiro século depois de Cristo, em um período de poucas décadas após a morte e ressurreição de Jesus. Os evangelhos, as cartas dos apóstolos e o Apocalipse circularam entre as primeiras comunidades cristãs, que os lia em voz alta nas reuniões e os copiavam para compartilhar com outras igrejas. Mas nem todos os escritos foram automaticamente aceitos como parte da Bíblia. Havia outros textos circulando, cartas, evangelhos apócrifos, escritos devocionais, e por isso foi necessário um processo de discernimento. A Igreja, ao longo do tempo, reconheceu como escritura aqueles textos que tinham autoridade apostólica, coerência doutrinária e ampla aceitação entre os cristãos. Essa seleção não foi feita em um único momento ou por uma só pessoa. Ela se formou com o tempo, guiada pela fé, pelo estudo e pela tradição. A Bíblia, então, foi sendo formada aos poucos. No caso do Antigo Testamento, os judeus já haviam estabelecido seu cânon, ou seja, a lista dos livros sagrados, por volta do século I. Já o Novo Testamento levou mais tempo. Foi somente no século IV que os 27 livros que o compõem foram amplamente reconhecidos como escritura pela maioria das igrejas cristãs. Um marco importante foi o Concílio de Cartago, em 397 d.C., que confirmou essa lista. Mas vale destacar, o concílio não escolheu os livros do Novo Testamento, como se tivesse várias opções em aberto. Ele apenas reconheceu oficialmente os livros que já vinham sendo usados há séculos como inspirados por Deus. Com o passar do tempo, a Bíblia foi sendo traduzida para diferentes línguas. A primeira grande tradução foi a Septuaginta, uma versão do Antigo Testamento em grego, feita por judeus entre os séculos III e a.C. Mais tarde, a Bíblia foi traduzida para o latim por Jerônimo, dando origem à famosa Vulgata. Durante a Idade Média, a Bíblia ficou restrita a poucos, pois os manuscritos eram caros e escassos. Mas tudo mudou com a invenção da imprensa por Gutenberg, no século XV. A primeira grande obra impressa foi justamente a Bíblia, e isso permitiu que o texto sagrado chegasse a muito mais pessoas.
Esse foi um passo decisivo para a Reforma Protestante, que enfatizou o acesso das pessoas comuns à Palavra de Deus. A partir daí, a Bíblia passou a ser traduzida para as línguas modernas e distribuída em larga escala. Hoje, a Bíblia está disponível em mais de 3.000 idiomas, sendo o livro mais traduzido e distribuído do mundo. Ela chegou até nós graças ao trabalho de escribas, tradutores, estudiosos e pessoas comprometidas em preservar e compartilhar essa mensagem ao longo dos séculos. Mas além da história da sua formação, a Bíblia tem um impacto que vai além do texto. Ela moldou culturas, influenciou leis, inspirou músicas, livros e obras de arte, além de transformar vidas. Para muitos, ela não é apenas um livro antigo, mas a palavra viva de Deus, relevante em todas as épocas. Estudar como a Bíblia foi escrita e preservada nos ajuda a entender seu valor e confiabilidade. Mostra que ela não caiu do céu pronta, mas foi construída na história, com responsabilidade e fé. Ao mesmo tempo, é surpreendente perceber como esse livro tão antigo ainda fala aos dilemas humanos com tanta atualidade. Por isso, ao perguntar quem escreveu a Bíblia, a resposta não é apenas sobre nomes como Moisés, Davi, Paulo ou João. A Bíblia foi escrita por muitos autores humanos, sim, mas, segundo a fé cristã, ela foi inspirada por Deus. É um encontro entre o divino e o humano, entre a história e a eternidade. E é justamente isso que a torna tão única, um livro que atravessa o tempo, as culturas e os corações.